O atributo desta manhã é tornar bela a própria presença, mas sem prolongá-la, que faz parte daquele grupo de atributos chamado governo de si, e este é o número 3. Inicialmente nós poderíamos ver que tornar bela a própria presença quer dizer a nossa presença refletir a nossa alma, a nossa presença refletir o serviço que a alma está vivendo ou está prestando. Isto é que é uma pessoa bela, é uma pessoa que irradia a alma. Isso não tem nada a ver com físico. Isto é um estado. Ou também, uma presença bela é aquela que está mostrando ou irradiando uma parte da vontade do espírito. Uma presença que representa uma vontade, um amor ou uma atividade que não é apenas humana, que não é apenas terrestre, mas que vem de uma outra região. E manter esta presença sem prolongá-la, isso diz respeito a nós nos mantermos dentro de certas leis, leis que regem não só o reino humano, com os seus fluxos encarnatórios, mas também leis que regem o universo, do qual nós somos parte. E estas leis que regem o universo, nas quais nós estamos introduzidos, dizem respeito aos ciclos e às manifestações universais. Então a nossa presença deve estar bem livre na vida em geral. A nossa presença deve estar muito entregue para que nós estejamos o mais alinhados possível ou o mais próximos possível do movimento destas leis. Porque a nossa presença não diz respeito somente à nossa experiência aqui nesta terra ou em algum outro plano, mas a nossa presença está incluída em grupos de mônadas, em grupos de almas, ou em grupos aqui também no plano físico, mas nos quais a nossa presença deve tomar já um outro aspecto, e não um aspecto particular que diga respeito apenas aos nossos movimentos. Então a nossa presença, seja onde for, aqui neste plano ou em algum outro, a nossa presença está sempre em função de um conjunto de impulsos sobre nós ou de impulsos que nós estejamos porventura emitindo em função de algum trabalho, em função de algum serviço ou em função de algum aspecto do plano. No que diz respeito à personalidade, no que diz respeito à nossa presença humana como pessoas, se ela é bem equilibrada e se ela é harmoniosa, ela é discreta e ela se reserva para agir e para estar exposta quando isto corresponde a alguma necessidade. Isto em nível de personalidade. E quando há equilíbrio, esta personalidade vai aprendendo a se manter reservada, a se manter preservada para os momentos em que ela deva atuar com integridade, de forma que uma presença equilibrada não está onde não precisa estar e não está atuando
aonde a ação dela não é solicitada, aonde ela não está sendo buscada. Mas isto é bem claro para todos e nós não precisamos ficar nesse setor. A nossa presença, tanto na Terra como no céu, como em outros planos, isto, como se disse, deve estar bem entregue, bem livre, e nós teríamos que estar bem desimpedidos de qualquer desejo, de qualquer expectativa, de qualquer plano com respeito a isso, com respeito a este nosso destino, porque dependendo do momento em que se está vivendo no universo, ou no sistema solar, ou no planeta aonde estamos, dependendo do momento cíclico desses planos e desses níveis, pode haver necessidade da nossa essência, de nós como indivíduos, termos necessidade de estarmos mais próximos, mais em contato, mais em liberdade de tantas leis materiais, na aura de certas entidades ou de certas hierarquias. Então, às vezes, a nossa presença como essência nos planos sutis ou nos planos suprafísicos é muito necessária. E se estamos ao mesmo tempo aqui na Terra, para certos contatos e para certos desenvolvimentos do ser, isto não é muito adequado. Há momentos em que a essência do ser, ou a mônada, necessita de uma estimulação especial, necessita de experimentar uma eletricidade que ainda nunca experimentou. Então, esta presença deve estar num plano bem interno, eventualmente deve se retirar de todos os planos externos. Esta presença deve se recolher, ou em certos momentos cíclicos da nossa vida, da vida da nossa essência, a nossa alma pode necessitar ficar mais desimpedida, mais liberada, deva ficar sem os corpos, sem a atividade dos seus átomos permanentes, na aura de alguma hierarquia, ou em certos níveis, ou em certos momentos dos grupos internos de almas. E nem sempre a nossa presença simultânea aqui na Terra é favorável a isto. De forma que nós teríamos que, tendo presente a nossa vida como um todo, a nossa vida integral, isto é, a nossa vida como alma e a nossa vida como mônada, como espírito, nós teríamos que estar bastante desapegados da nossa presença terrestre, para estar aqui quando realmente esta presença for necessária para alguma coisa que diga respeito ao plano evolutivo, e sempre disponível para estar concentrada, polarizada, aonde quer que seja, desde que isso seja para a glória desta inteligência suprema que nos rege a todos, ou que isto seja em benefício da preparação ou do desenvolvimento de algum novo ciclo da raça a qual nós pertencemos, da raça a qual nós estamos integrados. Então pode haver momentos nos quais a nossa presença exclusiva, concentrada no grupo interno de almas, seja necessária para que se possa organizar inclusive ciclos seguintes na manifestação na forma. Como pode ser que a nossa presença, bem concentrada, bem polarizada na aura de certas hierarquias, nos planos internos, seja muito fecundo para
um próximo desenvolvimento da raça. E há momentos também em que a mônada deve estar bastante absorvida no serviço, nos trabalhos ou na vida do corpo de luz. Isto é um corpo que, a uma certa altura, para seu amadurecimento, para o seu desenvolvimento, necessita de muita concentração da energia monádica nele, no plano espiritual. Então, ao mesmo tempo, a mônada não pode estar se ocupando de uma encarnação terrestre, não pode estar se ocupando de outras atividades em outros planos que não seja o espiritual naquele momento. E também para a nossa consciência ingressar, ou para a nossa consciência permanecer ou iniciar os seus contatos com alguma escola interna, que neste sistema solar pode estar na consciência de um outro planeta deste mesmo sistema, então aqui a vida deve estar recolhida o mais possível no núcleo monádico. Então, se nós considerarmos tudo isto, se nós considerarmos todo o nosso campo de vida, nós veríamos realmente a nossa presença aqui no plano físico um motivo de serviço à matéria, um motivo de serviço a este plano externo, mas nada mais, que não temos realmente nada mais a fazer aqui, a não ser servir para alguma coisa dentro do plano evolutivo, para este mundo, para esta humanidade ou para esta matéria. Mas aí, se nós já temos na consciência esta marca de que não vivemos para nós, de que mesmo tendo ego, mesmo tendo corpos, mesmo tendo estas forças que funcionam aqui, que nós estamos perfeitamente em paz e perfeitamente livres de não tê-las, então aqui a nossa presença começa realmente a ser beleza, mas não antes. Não antes porque todo este material que está para ser aperfeiçoado, isto tudo que faz parte da nossa natureza formal, da nossa natureza humana, isto impede que a beleza interna, isto impede que a essência de um ser se manifeste completamente aqui nestes planos. E nós tendo estas leis presentes, estes caminhos presentes, nós termos enfim presente a nossa vida como um todo, e não só a vida dos nossos corpos ou a vida da nossa alma aqui sobre a Terra, então esta união com a beleza e esta união com a liberdade, isto vai sendo criado no ser, isto vai acontecendo no ser. Com isto tudo presente, a nossa presença é equilibradora. A nossa presença já está em função de harmonizar ou de colaborar com aqueles movimentos que devem acontecer aqui nos planos concretos, ou nesses movimentos que devem acontecer no plano astral, mental, ou no plano etérico. Então nós estamos aí harmonizando, estamos aí equilibrando. E como o equilíbrio aqui nestes planos do mental para baixo, como o equilíbrio nesses planos é um equilíbrio instável, é um equilíbrio ocasional, então a nossa presença pode ser muito importante nestes planos. A nossa presença pode ser muito valiosa nesses planos, mas se ela está servindo como um fator de equilíbrio, se ela está servindo como um fator de harmonia. Então, dito isto, nós poderíamos dizer
que a presença de um grupo espiritual no plano físico, ou que a presença de um grupo espiritual como grupo em algum plano, deve ser em função de equilibrar uma humanidade desequilibrada, ou de reordenar um planeta caótico na sua superfície. Então a nossa presença como grupo espiritual nesta etapa da Terra deveria ser uma presença harmonizadora e equilibradora em função daquilo que existe hoje neste momento desequilibrado, que é quase tudo. Porque se um grupo espiritual está presente em função de ajustar as suas próprias coisas, isto é um grupo que não cresceu, isto é um grupo que ainda está gatinhando no caminho do serviço grupal. Então nós podemos, nesta vigília, ter muito esta reflexão presente. O que a nossa presença como grupo espiritual está significando neste momento? Nós, aqui presentes, neste planeta, neste centro, nestas casas, nestas terras, o que a nossa presença está significando? Está significando gente que precisa ser arrumada, grupo que precisa ser harmonizado, coisas que precisam ser estruturadas. Nós temos que sair deste estágio, temos que sair desta etapa. A nossa presença não deve ser em função da nossa organização, não deve ser em função do nosso modo de viver, não deve ser em função do nosso equilíbrio como pessoas, como seres ou como grupo. Nós temos que transcender este estágio. É por isso que este atributo está dentro do monastério. Nós temos que transcender. A nossa presença tem que ser em função de uma coisa maior e não nós estarmos nos ocupando de nós mesmos ou nós estarmos fazendo tudo em função do grupo, em função do funcionamento do grupo. Isto é muito importante. Nesta energia, nesta vigília, nós poderíamos realmente transcender este ponto, ou pelo menos estarmos disponíveis para transcender este ponto, de forma que no dia de amanhã nós tivéssemos já muito reduzida a porcentagem de problemas individuais, pessoais, grupais, de funcionamento que temos para resolver. E isto não é um milagre que vai acontecer. Isto é uma tomada de posição nossa. Isto é uma revisão da nossa presença. Isto é nós revisarmos o que a nossa presença significa, o que nós estamos fazendo aqui. E claro que se há um grupo espiritual que já tem uma entidade formada, desta entidade virá a bênção, desta entidade virá a energia, desta entidade e de outras que podem estar presentes também para isso, virá o batismo, para que esta imensa carga de grupo que trata de si mesmo, de pessoas que tratam de si mesmo, de um mecanismo que procura se resolver, que esta imensa carga fique um pouco mais leve e que esta presença grupal adquira aquela beleza que pode adquirir, e aí a natureza que está em torno, a vibração que está em torno, tudo que está em torno, todos os reinos que estão em torno, se mostrarão de outro jeito, se mostrarão de outra forma, estarão presentes conosco de uma outra maneira na superfície deste planeta. E se esta conscientização é conseguida, se nós realmente entrarmos nesta ordem de termos uma presença evolutiva e não uma presença dessas de luta, de conflito, de polimento, de cura, de restauro. Enfim, se nós pudéssemos
Se nós pudéssemos rejeitar todas estas coisas intimamente, internamente, e nos coligarmos com a nossa vida como um todo, isto é certo que as forças da nossa alma, as forças da nossa mônada, as energias do nosso corpo de luz e informação, as hierarquias que estão conosco, os grupos internos de almas, tudo isto responderá de outro jeito. Tudo isto responderá não mais como doador ou como curador ou como salvador, mas responderá realmente como irmãos nossos. Então poderemos dizer a tudo isto, nossos irmãos, esta irmandade. Mas onde já se viu fazer parte de uma irmandade quando nós somos os vampiros? Então aqui, esta irmandade está aí, mas precisa que nós nos posicionemos como irmãos, que nós realmente tomemos esta posição nova, que nós realmente estejamos decididos, estejamos já voltados para esta vida maior ou para esta presença superior. Então, tudo isto é uma bela presença. É uma bela presença e que não tem como se prolongar. Não tem como se prolongar porque isto é tão dinâmico, isto é tão rápido, isto é tão simples, que neste movimento e vivendo assim e sendo assim, nós estamos tão pouco nas posições que praticamente nunca estamos em lugar nenhum. Esta é uma presença fantástica. Nunca está em lugar nenhum. Nunca está em lugar nenhum, porque isso está tão rápido, isso está tão dinâmico, isso está tão vivo, que não tem como se demorar em parte alguma. Não tem como ficar mais do que aquilo que é permitido para que haja beleza, para que haja vida, não é? E para que haja harmonia. Então, no nosso nível de trabalho, com respeito à nossa presença, se nós quisermos transcender este estágio de estar fazendo tudo em função nossa, em função do grupo, como acontece normalmente, não? Porque o grupo precisa isto, o grupo precisa aquilo, o grupo precisa se organizar, o grupo precisa aprender a trabalhar, o grupo precisa... Quer dizer, se nós sairmos deste ponto, se nós sairmos deste estágio, e para sair deste estágio, nós saímos, é só querer, que sai. Sai porque nós somos tirados deste ponto, se nós quisermos. Agora, muitos não querem ainda porque não viram isto. Muitos não querem ainda porque acham que é muito natural estar sendo trabalhado. Acham isto muito natural. E é mesmo. No nível desta humanidade é. E o grupo também acha muito natural estar se organizando, estar se arrumando. Mas está sempre se arrumando, sempre se organizando. Para quê? Para chegar no quê? É melhor que já seja. E para isto precisa ter esta beleza diante de si. Ter esta harmonia diante de si, ter esta vida ampla diante de si. E o resto acontece. O resto acontece a partir daí. Os problemas vão desaparecendo, as coisas vão funcionando, a beleza vai se instalando, a harmonia vai circulando, vai aparecendo. Tudo isto vem como consequência desta decisão. Nós somos ou não uma irmandade? Nós somos ou não irmãos dos irmãos? Somos ou não? Ou somos gente daqui? Ou somos coisas daqui? Ou somos só material deste mundo? Estas são as coisas que este atributo suscita. Isto é o que este atributo move dentro de cada um de nós, quando nós estamos concentrados neste atributo, quando nós estamos
entrando neste atributo e querendo viver este atributo. Bem, para isso precisa que os nossos limites de pessoas humanas, os nossos limites pessoais, não já tenham sido bastante alargados, já tenham sido bastante ampliados, e nós temos irmãos maiores que nos ensinaram bastante isto, irmãos maiores que disseram claramente que não se trata de ser, mas que trata de não ser, irmãos maiores que disseram que não se trata de buscar o agradável e o fácil e o simples, mas que se trata do contrário. Então nós já estamos cansados de ouvir estas coisas. Mas eu não sei se nessas arrumações todas que nós tentamos fazer aqui na Terra, eu não sei se aí está incluído uma abertura para o mais difícil, por exemplo. Não sei se está incluído. Ou se essas arrumações são todas para tornar as coisas mais fáceis. Então aqui tem um erro inicial, aqui tem um erro básico, aqui tem um erro espiritual. Isto pode estar certo mentalmente, pode estar certo aqui neste mundo. Está certo, mas não dá certo, sabe? Tudo que neste mundo está certo, não dá certo em seguida. Então aqui pode ter um erro de origem, pode ter um erro básico. Será que nós estamos procurando o mais fácil? Será que nós estamos procurando o mais simples? Estamos procurando o mais cômodo? Estamos procurando nos desempenhar bem das coisas? Eu não sei se é questão disto, não. Aqui nós temos que ser belos, temos que estar procurando o mais fácil. Aqui nós temos que ser uma bela presença nesta terra. E uma bela presença não tem nada a ver com estas coisas mecânicas e coisas externas e coisas pessoais e coisas. Isto aqui não tem nada a ver com isto. Uma bela presença pode ser uma coisa muito esquecida até destas coisas todas. Para que estas coisas todas possam fluir, para que estas coisas todas possam acontecer verdadeiramente e realmente. Então, nós estaríamos nos introduzindo, não com estas premissas ou com estas intenções, nós estaríamos nos introduzindo em estados um pouquinho mais amplos, maiores do que os nossos estados individuais ou os nossos limites grupais. Mas nós estaremos nos introduzindo em ciclos, ciclos planetários, ciclos solares, em vez de continuarmos nestes ritmos exclusivamente terrestres, nestes ritmos exclusivamente mentais. Mas isto precisa uma abertura, precisa uma disposição, precisa que realmente nós estejamos do lado da beleza, precisa que realmente nós estejamos do lado da harmonia, precisa que realmente nós estejamos do lado do espírito e não das nossas pequenas questões, e não das nossas pequenas condições, e não da nossa realidade aparente de agora. Isto pode ser assim visualizado, mas para ser vivido, para ser posto em prática, necessita que a mônada já esteja desperta. Precisa que a mônada já esteja visualizando o seu caminho imaterial, precisa que a mônada já esteja decidida a retornar para as suas origens, que são num plano muito mais profundo. E isto deve estar acontecendo, como está acontecendo, com as mônadas daqueles que estão fiéis aos ritmos e às metas de um grupo espiritual. Senão não conseguiriam ficar num ritmo de um grupo espiritual hoje. Porque um grupo espiritual hoje é um movimento e um ritmo que está levando todo o material do indivíduo, todo o material deste ser para esta direção, para este caminho do retorno. E este caminho do retorno
subentende que a nossa presença seja aqui quase pro forma, que a nossa presença aqui seja uma coisa que está aqui como se não estivesse, que não pese aqui, que não se imponha aqui, que não crie fatos aqui, mas que seja realmente uma coisa curadora, que seja realmente uma coisa criativa e que seja realmente bela, bela, isto é, invisível para os olhos que estão habituados com a deformação. Claro, porque essas belas presenças não são notadas. Essas belas presenças não são reconhecidas normalmente. Só são reconhecidas por outras belas presenças. Entre elas se reconhecem. E isto é muito importante, porque não ser reconhecido preserva. Não ser reconhecido defende. Não ser reconhecido protege. Protege aquilo que deve estar intacto, aquilo que não deve ser agredido, aquilo que não deve ser desvirtuado, aquilo que não deve ser contaminado. Bem, isto tudo foi dito para nós termos isto na consciência. Agora, na vida, na parte externa, nós temos também aqui uma presença kármica, porque estamos no mundo kármico e estamos, num certo sentido e sob certos aspectos, a nossa parte material pode estar na lei do karma material. E nesta lei nós estamos um pouco submetidos, nós estamos um pouco organizados no sentido de ajustarmos situações passadas que podem não ter sido evolutivas e que necessitam de ajustes. Então, muitos que estão nesta consciência que nós estamos reconhecendo até agora, estão ao mesmo tempo trabalhando certos ajustes, estão ao mesmo tempo trabalhando essa necessidade de harmonizar, de mudar efeitos passados ou de restaurar ações passadas. E isto praticamente todos os que estão na lei do karma e os que estão na lei da reencarnação têm um trabalho neste sentido. Mas aí não tem que estar muito preso a isto. Não tem que estar muito concentrado nisto. Fique com esta consciência presente, fique com esta vida grande presente, fique com esta vida ampla, com a vida da alma, com a vida do espírito, com a vida do corpo de luz, com a vida planetária, com a vida solar. Fique com isto tudo presente e, para trabalhar esta parte kármica, entregue intimamente, internamente, entregue o seu livre-arbítrio, entregue a sua capacidade, entregue isto aos núcleos profundos, entregue esta liberdade de escolha que nós todos temos e que devemos mesmo exercer, mas exercer entregando, entregue este livre-arbítrio, entregue esta forma de decidir, entregue esta capacidade de ser aqui, entregue o livre-arbítrio, entregue isto. E depois de ter entregue, mas depois de ter entregue mesmo, faça as escolhas que não pode deixar de fazer, porque nisto também se aprende e nisto também se pode resolver muitas coisas. Mas então aqui não é o karma que deve preocupar, não é o passado que deve preocupar, e nem as coisas que estão para ser ajustadas. O que deve estar presente é esta consciência ampla. E esse livre-arbítrio entregue o tempo todo, oferecido o tempo todo para esses núcleos internos.
Isto aqui é um trabalho de não prolongar, não só a própria presença, mas não prolongar coisa alguma. Porque tudo é confirmado, prolongado, recriado, tudo por nós. Então, quando você entrega de uma vez este livre-arbítrio, entrega tanto, tão sinceramente, que pode até usá-lo, se tiver que usá-lo como prova, porque as últimas provas, antes de nós sermos aquela vontade suprema que nós todos queremos ser, as últimas provas para chegar aí são provas no campo do livre-arbítrio. São provas no campo da escolha. E da escolha em nível de alma também, não só aqui em nível mental. De forma que esta entrega desse livre-arbítrio talvez atraia estas provas finais. Mas estaremos muito mais preparados se nós já estivermos dispostos a recebê-las e se nós estivermos dispostos a vivê-las como serviço mesmo a esta vida única que necessita de essências livres e não de essências comprometidas com tantos ritmos mais densos. Também existem no universo e que precisam muito de amor. Mas amor sem esta liberdade, onde está?